Vamos lá. Como que você começou? O que que te levou para essa? Qual que é a sua área? Você explica aí pro pessoal. O que que te levou? O que que te incentivou? Se você viu alguma coisa assim em determinado momento, falou, cara, é isso aqui que eu quero ir, que tal? Cara, eu comecei muito novinho, né? Comecei com 9, 10 anos de idade a estudar tecnologia, porque eu tinha visto um filme da Angelina Jolie, de 95, que é um filme tosquíssimo, que chama Hackers Piratas de Computador. Os caras patinam as ruas da cidade com uns notes que o teclado são formas geométricas, coisa bem bizarro, sabe? E aí, mano, eu como criança vi aquilo e falei, cara, é muito louco esse universo hacker, né? Até porque eles criam toda aquela atmosfera e tal. Falando nisso, cara, um dos primeiros filmes sobre isso que eu vi foi aquele A Rede, já viu? A Rede? Cara, esse nome me é familiar, mas agora eu não tô lembrando exatamente dos cara, detalhes. É muito antigo, cara, é com disquete ainda. Nossa. E tinha esse negócio, tipo, a moça, esqueci quem que era a atriz, cara. O pessoal vai lembrar e vai falar o nome. Ela era aquela negócio assim, o hacker, tipo, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Então ela ia pra praia e ficava trabalhando lá. Era só o hacker que podia fazer isso, só né? Só o hacker. Cara, e aí eu vi aquilo e desde criancinha, tipo, eu queria já aprender tecnologia, aprender tudo de programação, enfim, de tudo de TI, para ser um hacker, né? Geralmente, a maior parte dos casos, a gente vê o contrário. As pessoas que já tinham alguma experiência em programação começam a fuçar um pouco mais por ser programador ou por entender de sistemas operacionais e acaba tomando gosto pela área de segurança. Eu já fui no caminho de querer aprender a base dos conceitos para poder aplicar dessa forma, né? Então, eu passei, assim, minha infância e minha adolescência muito hackeando tudo que eu via pela frente, né? Claro que no começo você não tem base nenhuma. Pensa, era um começo pré-Google, assim, não existia ainda o Google. A gente buscava no KD, que tinha aqueles sites que o dono do site cadastrava as keywords, né? E você botava hacker. E aí vinha aqueles tutoriais ridículos, assim. E aí, pô, eu molequinho não tinha muito como distinguir as coisas, mas eu testava, eu consumia, eu lia. Na minha época tinha um negócio, nem sei, cara, isso você até me explica. Tá. Na minha época tinha um negócio que era o hacker e o cracker. Tem isso ainda até hoje ou não? A gente ainda fala, a gente tenta de... É porque esse é um debate um era interessante. do bem, né? E o outro era do mal. Esse é um debate interessante, porque, por um lado, as pessoas querem realmente separar as coisas, né? Para falar, hacker é o cara ético, é o cara que ele tem um entendimento da tecnologia e logo ele consegue pensar fora da caixa e achar problemas, achar vulnerabilidades, achar formas de fazer um código que foi escrito para fazer X e acaba fazendo Y com as mesmas instruções. E aí eles defendem que cracker, então, seria o cara que aplica esse mesmo conhecimento para um fim criminoso. Entendi. Outras linhas falam que a galera, principalmente a galera mais das antigas, tinha muito o lance de classificar as atividades dos hackers e colocavam o cracker como o cara que escrevia aqueles programinhas de pirataria, os cracks, né? Sim, dos programinhas para você que não pagar. Esse nome, né? Então, algumas pessoas defendem que tem que usar cracker para as pessoas que se dedicam a essa atividade. Assim como tem carder, que são os caras que se dedicam à fraude de cartão de crédito. E por aí hoje vai. ampliou, né? Então, exato. E aí fica naquilo. Tipo, o certo, de fato, o hacker é um conceito que todo mundo que vai realmente um pouco mais a fundo vê. De fato, o hacker não é para ter nenhuma associação com a figura do criminoso, né? Ele é um cara que entende de tecnologia e consegue pensar fora da caixa para achar os furos. Isso não significa que ele vai usar isso para cometer um crime. Então, essa distinção é legal. Mas é difícil, porque eu entendo também porque as pessoas, principalmente eu que sou criador de conteúdo agora, né? E entendo como é ter que passar mensagens para o público de forma rápida, ainda mais numa emissora de TV ou num headline de um jornal. Se você for abordar um termo cracker, você ainda vai ter que explicar. Né? Sim. Então, a ficou, TV... né? Ficou marcado, né? Ficou. E aí, tipo, Entendi. como é que você vai começar uma notícia falando de cracker? O cara do jornal, da TV, o telespectador não tem essa base, né? Uhum. Então, criou-se essa imagem em cima do termo hacker, porque eles acabavam usando hacker para qualquer coisa. Que o cara, às vezes o cara assim, não tem zero conhecimento técnico. O cara só usou a internet como meio para cometer o crime dele. Sei lá, postou um anúncio falso no marketplace e deu um golpe. Hacker, sabe? E aí criou-se essa imagem negativa em cima do termo hacker, que é o que eu e várias outras pessoas da comunidade tentamos reparar aí, né? Lutam para tentar, né? Por isso que ainda faço questão de colocar o ético do lado de quando eu me apresento, hacker ético. Não era para precisar. Era para ser algo redundante, era para você já entender. Hacker é o cara ético, ponto. Mas eu tenho que colocar, porque ainda que coloque hacker ético, se você for abrir minha inbox agora, vai ser só gente pedindo coisa criminosa. Eu quero ver os inbox da minha namorada, estou muito desconfiado. Eu quero invadir, sei lá, que empresa que eu tô puto com o meu chefe. Então, os caras ainda associam que, tipo, apesar de estar me expondo já há anos como defensor da parte ética, a galera ainda me procura para fins criminosos. Pra você ver como precisa mesmo reforçar essa imagem. Precisa demais.
E aí você começou lá, como que você foi? Começou a gostar de... Você gostava de... Porque primeiro tem que começar a programar, né? Você tem que aprender a base da coisa, né? Isso é um ponto até importante para quem está aí nos ouvindo, querendo entrar nessa área. A galera, principalmente as novas gerações, que já são com muita sede ao pote, né? Quer fazer o negócio acontecer para amanhã. Não é da noite para o dia, é muito estudo, e principalmente da base da coisa. A tecnologia está mudando todo dia de uma forma bizarramente rápida. E se você quer acompanhar, não adianta você já pegar a trend do momento. Você tem que olhar um pouquinho para trás, pegar a base de tudo, que com a base você vai conseguir entender tudo que vier dali para frente, né? Então, eu comecei... Tinha pouco conteúdo, então tudo que eu podia eu consumia. E o meu jeito de aprender sempre foi muito prático, né? Eu não tenho saco para livro, assim. Eu não consigo. Eu tenho déficit de atenção, não consigo ler livro. Entendi. Então, você pega um livro para etapa variáveis. Puta que pariu. Ah, tá. Você fala aquele ensino de programação clássico, né? Capítulo a capítulo, Entendi. para mim, não rolava. O cara ensina primeiro declarar variável, depois laços. fazer um for. Tá, gente, pelo amor de Deus. E aí, isso é um ponto legal, assim, também. É aprender a se descobrir como você aprende, né? Aprender a aprender. Principalmente para quem quer tecnologia, porque vai ser constante na sua carreira, aprender coisas novas, né? E aí eu descobri que para mim o negócio tinha que ser prático mesmo. Então eu comecei a aprender muito de pegar códigos abertos dos outros, compilava, modificava, tentava entender, tá, isso está acontecendo, deixa eu ler no código por que isso está acontecendo. Entendi. E ia fuçando e tal. Então, isso também vem muito do DNA do hacker, que tem aquela parte de curiosidade que é padrão do hacker, acho que é a principal característica, né? Então eu fui fuçando muito, digamos assim, né? Aprendi muito com a prática mesmo. Tanto por falta de conteúdo para ler na época, quanto porque era o meu jeito mesmo. Só que eu peguei uma época da internet que era muito vulnerável, assim, era um negócio muito... A minha adolescência, assim, foi brincando em muitas empresas por aí. Fala um negócio de segurança. De segurança. Tipo, digital. a minha brincadeira era, tipo, invadir a empresa, Caramba. ganhar acesso máximo nela. Quando eu estava como administrador da rede inteira da empresa, tipo, para mim era o game over ali que eu tinha zerado E o era joguinho. fácil? Cara, naquela época era muito mais fácil, é? não tem... Muita gente fala até hoje, né? Tipo, a gente tá vendo um monte de notícia, todo dia no jornal é uma empresa sendo hackeada. Significa que tá mais fácil hoje em dia? Não. Significa que as notícias têm mais relevância hoje porque, de fato, as invasões também são mais relevantes na nossa vida. Sim. A gente depende mais delas, então a gente sente mais e a mídia sabe que o público tem agora interesse nisso. Naquela época, você querer falar de segurança, você era o chato do rolê. Tudo muito no começo, né, cara? Muito, Assim, muito, eu nem muito. sabia onde que ia parar esse negócio, né, cara? Muito. Tipo, vou uma loja online, por exemplo. Pô, ninguém nunca jamais imaginou, Sim, né, cara? tipo, imagina fazer compras online. Até você pega umas matérias assim, de Fantástico mostrando a galera usando cartão... quando lançou a URA. Tem uma matéria muito legal no YouTube. O Fantástico falando de quando lançou a URA dos bancos para você ver o saldo. Todo mundo, nossa, mas eu vou digitar a minha senha no teclado numérico do celular? Será que isso não vai ter problema, né? Então, você vê que a tecnologia mudou muito, a nossa percepção de segurança mudou muito e tem uma evolução nítida. Principalmente porque, naquela época, o cara que queria fazer um sistema seguro, ele tinha que ter essa intenção. Ele tinha que ir atrás de aprender a realmente fazer um sistema seguro. E entre várias outras coisas que ele tem no dia a dia dele de tarefa, do tipo entregar o programa mais rápido possível, né? Ou o programa mais otimizado para consumir menos recursos e ser mais barato, pressão de cronograma, enfim. Às vezes, segurança era só um custo a mais, né? Claro. E o que mudou, o que tem Qual mudado? foi a primeira, assim, que... Falha de segurança? Não, a primeira que viu e falou, não, vamos dedicar aqui a segurança. Você tem essa A primeira o quê, histórica, você assim? diz? Ou o primeiro banco, a primeira loja, ou o primeiro sistema, sei lá. Cara, a gente acho que não tem um player que tenha sido o primeiro. Eu sei que, por exemplo, o Netscape teve umas visões muito Netscape. legais na Eu usei época. muito Netscape. Eu usei também. Eu até posso entrar daqui a pouco sobre essa questão, porque eles começaram o chamado Bug Bounty, que é o que, ao meu ver, está revolucionando o mercado de segurança hoje. Netscape, para quem não... O pessoal não vai saber o que é Netscape. Não vai. Netscape, quando surgiu... Eu tenho uma história com a internet muito interessante, cara. Eu entrei para estudar na USP em 94, que era o comecinho da internet, cara. Nossa, naquela época... Comecinho, cara. E a USP, ela era um tronco principal aqui no Brasil. A internet naquela época era mais universidade mesmo, né? Então, tudo passava ali pela USP e saía. Então, a gente tinha internet muito boa pra caramba.
E o navegador, galera, antes era esse cara aí, o tal do Netscape. Era Netscape. Era bonito pra caramba. Tinha Achava um bonito. Mosaic, alguma coisa assim, Tinha, né? tinha isso Tanto também. que a Mozilla do Firefox é Veio, Mosaic né? Killer, né? É isso mesmo. Veio para derrubar o Mosaic. O Mosaic eu não lembro de ter pego, mas o Netscape Netscape eu você peguei, chegou a peguei. trabalhar, né? Hoje não dá, né? Não tem como baixar o Netscape, Eu né? acho que não mais, eu acho né? que não mais. Eu achava ele bonitão. Seria nostálgico, né? Seria legal. Não, Mas o engraçado legado dele daquela tá aí, época sem lá, dúvida.